Aleluia, peça para Jesus falar contigo nesta noite, amém? Você crê que Jesus vai falar ao teu coração? Você crê que a palavra de Deus é resposta das nossas orações? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler, é no livro de Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Ai, ai, ai. Deixa eu achar aqui que saiu minha fitinha. Glória a Deus. É Samuel 17. 1 Samuel, irmãos. 1 Samuel 17. Glória a Deus. A partir do versículo 43. Primeira Samuel 17, 43 em diante, até o 47. Amém? Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, pelo Teu poder, pela Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja de revelação para a nossa vida, Senhor, que possamos colocá-la em prática, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, glórias a Deus. Esta passagem de Davi vencendo o rei Golias, né, tão abençoada e que sempre tem algo para nos ensinar, mostra aqui, como os irmãos sabem, Davi pequeno, né, Davi sem ser muito forte, muito alto, Davi sem experiência na guerra. Davi, neste momento, era um pastor de ovelhas, cuidava lá das ovelhas do seu pai. E Deus ungiu o rei de Israel, aleluia. E Davi, vendo aquela situação, ele olha o que está acontecendo. Irmãos, quando a gente coloca algo diante de Deus, quando a gente tem uma situação a vencer, a gente tem que ter primeiro a paz no coração para olhar a situação como um todo. Amém? Por isso que muitas vezes, né, é importante o conselho, porque a pessoa que está passando por aquela aflição, a pessoa que está naquele momento, às vezes ela não enxerga muitas coisas que estão acontecendo, porque ela está tomada da emoção, ou ela está triste, ou ela está com raiva, ou ela está chorando, e aí ela não se apercebe de várias coisas ao seu redor. Então, às vezes, quando ela busca um conselho, uma pessoa de fora tem um olhar mais amplo, não é verdade, irmãos? Então, numa situação, nós precisamos ter esse olhar amplo e falar, Senhor,
Eu não quero ficar apenas vendo as coisas acontecerem pela lente do desespero, pela lente da afobação, pela lente do pânico. Mas eu quero ver a situação, ó Pai. Eu quero buscar no Senhor uma solução para isso. Amém? Davi, ele ia lá levar a comida, levar o almoço para os seus irmãos. E ele ficou olhando uma situação. Ele via do outro lado aquele homem enorme, aquele gigante, lá falando palavras de xingamento, ofendendo o povo de Israel. Quem que era o povo de Israel? A família de Davi. Seus irmãos, que faziam parte daquele exército. Muitos homens, dentre eles os seus irmãos. E Davi fica olhando aquela situação, imaginando Davi lá, olha para um lado, o gigante, ameaçando, confrontando, tirando sarro. E do lado de cá um exército, capacitado, preparado, armado, treinado, mas sem atitude de encarar aquele desafio. E ali Davi se indigna, Davi fica ali indignado com aquela situação, Davi fica revoltado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem situação da nossa vida que enquanto não tira a gente do sério, a gente não toma uma posição diante de Deus. A gente não toma uma posição diante da situação. Muitas vezes a gente vai vendo, fala, é difícil mesmo, né? É difícil mesmo. Ai, todo mundo tem essa doença, né? Todo mundo tem. A gente vai vendo e parece que tá tudo certo. É, você viu aquele gigante? É grande, né? Então, quem é que vai? Quem é que vai? É. Ah, se tivesse alguém para ir, né? Aí o outro fala pro outro, se tivesse, né? Era bom. Todo mundo olhando ali, irmãos. Mas teve alguém que ficou incomodado. Aleluia. Por isso, irmãos, quando uma situação te incomoda, é porque Deus quer te usar. Aí você tem que buscar em Deus qual é a direção. Porque não é que porque está incomodando que você tem que reclamar, não é porque está incomodando que você tem que tomar a frente do outro, não é porque está incomodando que você tem que fazer alguma coisa fora da direção de Deus, amém? Mas se está incomodando, busca a direção de Deus. Porque ali todo mundo estava incomodado, mas todo mundo estava esperando. Todo mundo estava quieto, todo mundo estava passando pela mesma situação. Mas Davi não, Davi fala, não pode ficar assim. Alguém tem que fazer alguma coisa, que seja eu. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ele teve a coragem de se pôr. Amém? Aleluia. E é disso que nós vamos falar nesta noite. Davi, primeiro ele faz algo. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Davi olha aquela situação e ele sabe, ele busca uma referência. Ele busca algo que ele já tinha. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não adianta você se revoltar e querer resolver as coisas sem ter a presença de Deus. Amém? Davi era íntimo de Deus, aleluia. E então quando Davi fala, alguém tem que fazer alguma coisa, peraí que eu vou ali falar com meu amigo. Glória a Deus. Porque se alguém vai fazer alguma coisa, tem que ser debaixo da unção de Deus. Eu vou ali falar com Deus. Aleluia. Amém? E aí Davi vai lá, fala com o rei e pede autorização para enfrentar Golias. E o rei dá autorização e ainda dá todo o suporte. O rei providencia a armadura, o rei providencia a espada, o rei providencia tudo que ele não tinha. A parte burocrática estava pronta. Não é assim, irmãos? Às vezes você vai num lugar, tem que fazer um monte de papel, tem que fazer um monte tem que ir no cartório, tem que falar com fulano, tem que marcar não sei aonde. Você faz toda a parte burocrática, glória a Deus. E aí você fala assim, agora vai dar certo. Não vai. Não vai se você não fizer o que o Davi fez. Depois da parte toda burocrática, pronta, autorização, tarará, tudo certo, ele vai falar com Deus.
ele vai buscar a referência da vida que ele tinha com Deus. Aleluia! Irmãos, às vezes a gente acha que porque as coisas estão dando certo assim, né, deu certo o papel, fulano autorizou, não sei o que, deu certo, a gente acha que nós já estamos abafando. Não, vamos buscar em Deus, mas Deus só vai agir na vida daquele que tem uma vida com Deus. Então Davi vai buscar a sua referência, ele diz assim, olha, vai ser difícil eu vencer esse Golias, porque eu tenho vida com Deus. Porque lá no campo, quando eu cuidava das ovelhas, apareceu o urso, e aquele urso podia ter me matado e ainda matado as ovelhas do meu pai. Mas o meu Deus me deu coragem, me deu força, eu enfrentei, e o Senhor dos Exércitos me fez vencer aquele urso. Aleluia. Apareceu um leão, naqueles dias que ninguém estava me vendo, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai. Apareceu um leão, que podia ter matado as ovelhas do meu pai e ainda acabado com a minha vida. Mas o Senhor dos Exércitos me deu, aleluia, força e coragem, e eu venci aquele leão. Amém, irmãos? Por isso que as suas batalhas, elas só te promovem, as suas batalhas só garantem a vitória de outras batalhas que virão, aleluia. É treinamento, aleluia. Então, Davi fala, olha, eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas teve outras situações difíceis que Deus agiu na minha vida, e eu quero que você se lembre agora, quantas situações difíceis Deus já agiu na tua vida? Olha para trás, vê quantas coisas que Deus já usou de misericórdia, vê quantas coisas que Deus já usou de poder na sua vida, vê quantas coisas que Deus já bradou, um brado de vitória que se não fosse Deus não ia ter dado certo. Amém, irmãos? Por isso é que agora quando a gente se coloca e fala assim, eu vou vencer, aleluia, eu digo que eu vou vencer, não é porque o fulano falou, não é porque o outro deu um tapinha nas costas dizendo vai dar certo, não, é porque eu conheço o meu Deus, a quem eu tenho andado, com quem eu tenho andado, em quem eu tenho crido, e o meu Deus que já me fez 1 milagre, 2 milagres, 3 milagres, Ele vai fazer mais esse milagre, aleluia, porque Deus é o mesmo, amém? Deus não muda. Irmãos, o problema é grande só para nós, para Deus não é. O problema é grande só para nós, para Deus não tem como ser grande, aleluia. A Bíblia diz que Ele mede o mar na concha da sua mão. Tem problema grande para o teu Deus? A Bíblia diz que os céus é o escabelo dos seus pés, é a sola dos pés de Deus. Tem problema grande para o seu Deus? O problema é grande para nós, irmãos, para Deus não é. E Davi sabia disso. Então agora nós vamos falar o que Davi fez. Ele vai lá no rio e ele pega 5 pedras. E a Bíblia diz que ele pega o seu cajado e as 5 pedras. Aleluia. Por isso que o Golias, quando viu Davi vindo, fala, você vem lutar comigo com um pedaço de pau? Porque ele não estava vendo as pedrinhas que Davi tinha. Ele só estava vendo o cajado. Amém? E o cajado na Bíblia simboliza muitas coisas, dependendo da situação que ele é usado. Mas uma das coisas que mais se repetem na Bíblia, que significa o cajado, é autoridade. Aleluia. Diga assim comigo, o nome de Jesus está acima de todo nome. Você sabe o poder que isso tem? Você sabe o quanto que isso é tremendo? Que não tem nada nem ninguém que esteja no mesmo nível do nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. Aleluia. Quando Davi pega aquele cajado e vai em direção a Golias, Golias fala, você está vindo me enfrentar com um pedaço de pau? Você está achando que eu sou um cachorro? Davi estava ali, irmãos, na autoridade do Senhor dos Exércitos.
Aleluia. Irmãos, o problema é grande para nós, porque nós nos vemos pequenininhos diante do problema. Nós nos vemos pequenininhos diante dos Golias. Agora tem uma coisa, irmãos. Se nós formos enfrentar o Golias por nós mesmos, aí nós vamos sentir o peso de ser pequeno. Aí nós vamos saber com quem que nós estamos brincando. Não é verdade? Porque a gente não pode desmerecer as forças do inimigo. Quando o diabo tenta te atingir, ele sabe o que ele está fazendo, irmãos. Ele é astuto. Ele arma ciladas. O diabo, quando vem te enfrentar, ele sabe quem ele está enfrentando. Se você é uma pessoa que não ora, ele tem suas armas para enfrentar quem não ora. Se você não lê a Bíblia, ele tem suas armas para enfrentar quem lê a Bíblia. Mas mesmo que você seja um verdadeiro servo de Deus, que ora, que jejua, que lê a palavra, que traz a palavra no teu coração, não pensa que ele vai vir despreparado para te atingir. Ele vem no nível para te atingir, ele vem preparado, ele não brinca em serviço. Por isso, irmãos, que não existe ninguém que esteja isento das batalhas espirituais. Não existe ninguém que esteja no nível de não ser mais oprimido ou atingido ou confrontado pelo inimigo. Simplesmente ele vem mais preparado. É porque o inimigo não pode com a minha vida, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu sou vice-deus. Ele também vem preparado, irmãos. Amém? Por isso, quando a Bíblia fala orai uns pelos outros, ela não isenta ninguém. Amém? Ela não isenta o que tem cargo na igreja, ela não isenta o que tem chamado, tem dom, tem ministério. Irmãos, orai uns pelos outros, porque todos nós precisamos de oração. Amém? Porque o diabo sabe muito bem com quem ele luta. Quanto mais preparada a pessoa é, mais preparado ele chega também. Amém? Então, Davi vai lá e se prepara. Davi não consegue usar aquelas armaduras convencionais. E Davi pega lá o cajado e 5 pedras e vem. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos dar 5 nomes para essas pedras. 5 pedrinhas que Davi trouxe para rodar na sua funda e acertar o Golias. Aleluia. Que nós temos que ter na nossa vida também. Amém? A primeira pedrinha que Davi levou consigo, aleluia, foi a pedra da disposição. Alguém tinha que fazer, mas Davi podia muito bem dizer, olha, o que vocês estão... Davi podia ser aquele que chega para cobrar. É ou não é, irmãos? Gente, vocês não vão fazer nada. Vocês não são aqueles que têm que fazer, por que vocês não fazem? Meu Deus, vocês vão ficar olhando esse homem aí insultar a gente? Davi tinha todos os motivos para ser aquele que cobra. Pelo amor de Deus, eu não quero mais dormir com esse homem falando aí da nossa família, do nosso povo, do nosso Deus. Faz alguma coisa. Davi tinha todos os motivos para ser da turma do que reclama, que cobra, que quer ver pronto. É ou não é, irmãos? Como assim ninguém fez nada ainda? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Davi tinha todos os motivos. Ele não precisava estar lá. Ele podia ser da turma do que cobra. Mas Davi teve a disposição. Precisa ser feito. Então eu vou fazer. Aleluia. Amém? Tem algo que precisa ser feito. Então eu vou fazer. Eu não vou esperar ninguém. Não vou cobrar de ninguém. Precisa ser feito? Eu vou lá fazer. Então Davi, a primeira pedrinha que ele teve foi a pedra da disposição. Irmãos, a gente fala muito isso porque é uma verdade. Quanto mais a gente aplica na nossa vida, mais a gente vê que ela se cumpre. Deus, Ele não vai usar os preparados, Deus vai usar os dispostos. Aleluia. Amém, irmãos? Deus não vai preparar aquele que está hiper mega preparado. Ah, está hiper mega preparado. Mas você vai? Não. O que adiantou estar hiper mega preparado?
Deus vai usar quem tem disposição de dizer, eu faço isso. Amém? Na sua vida, na sua casa lá. Aleluia. Para de ficar esperando. Toma uma posição. Começa a agir. Começa a trazer Deus para dentro da tua casa. Começa a orar com a família na hora do almoço. Começa a ler a Bíblia. Começa a trazer o céu para dentro da tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Não adianta só ficar preparado. Não adianta só ler um monte de livros. Como fazer um lar feliz. Não adianta ler um monte de livros. Como ser um bom marido. Adianta se não coloca em prática. Adianta, faz um monte de curso se não coloca em prática. Então não adianta ser preparado, irmãos. Tem que ter disposição. Aleluia. Tem que falar, vamos começar a fazer. Vamos começar. Aleluia. Segunda pedra, coragem. Aleluia. Irmãos, coragem, os irmãos já sabem, não é falta do medo. Coragem é fazer com medo. Amém? A falta do medo, irmãos, não é bom para ninguém. O medo é um instinto que o homem tem de sobrevivência. É ou não é? Se tiver uma cascavel aqui, por que eu não vou pôr a mão na boca dela? Porque eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Porque ela é venenosa, perigosa, e eu fui ensinada a ter medo de cobra, porque cobra mata. O que isso significa? Sobrevivência. Um homem sem medo, irmãos, ele é um irresponsável. É ou não é? Pega uma moto, pega um carro, dá 230 numa pista. Aí você vai falar com ele e fala, eu não tenho medo. Quem não tem medo é um irresponsável. Porque se ele morrer sozinho, ainda morre sozinho, mas não, se causar um acidente vai matar outras pessoas. Então o medo precisa, todo homem com medo, ele é sensato. O medo põe a gente com o pé no chão. Amém, irmãos? Quantos estão me entendendo? Só que o medo que me impede de fazer o básico. Amém? Aquele medo que não deixa eu falar com as pessoas. Aquele medo que não deixa eu sair de casa. Aquele medo que não deixa eu pensar numa outra oportunidade de trabalho. Porque se eu perder esse serviço, pelo amor de Deus. Aquele medo que me impede de romper as barreiras, de ir além, de ir a mais. Eu tenho que vencer esse medo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Tem coisa, irmãos, que a gente precisa fazer com medo e tudo. Não é assim? Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre uso esse exemplo, que é dirigir. Irmãos, quando a gente começa a dirigir, não é que a gente não tem medo, a gente começa a dirigir com medo e tudo. As mulheres aqui que já tiraram carta sabem do que eu estou falando. Os meninos, se tem, eles escondem, né? Eles não vão. Se tem medo, eles disfarçam muito bem. Mas as mulheres, as meninas, quando tira a carta, irmãos, aí agora, você pode ter certeza, todas as que estão dirigindo até hoje é porque dirigiram com medo e tudo. Se esperar parar o medo, eu tenho acho que uns 15 anos de carta, acho que eu tenho, que eu dirijo. Se eu tivesse esperando não ter medo, eu estava esperando até hoje. Por quê? Porque muitas vezes eu dirigi com medo e tudo. Dirigia com medo e tudo. Senão, a gente não vence. Hoje eu venci o medo de dirigir. Mas muito tempo eu dirigi com medo e tudo. Amém? Então tem situação que a gente precisa vencer o medo. Nós não precisamos ser isentos de medo. O medo nos faz pensar, o medo nos faz ter cautela, o medo de gastar nos faz fazer a conta 2 vezes. Isso é bom. Quem vai dar um glória a Deus? Irmãos, o medo de se endividar, não é verdade? O medo de perder o serviço faz você chegar no horário, faz você ser um bom funcionário. Glória a Deus. Então o medo traz um equilíbrio para a nossa vida. Mas aquele medo que te aprisiona e que você é oprimido, que você chora porque você não fez alguma coisa porque você teve medo, esse daí você vai vencer em nome de Jesus. Esse Golias não vai mais ficar na sua frente, não. Essa pedrinha aí está no teu bolso, irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Terceira pedra
para a gente andar, né? Terceira pedra, temor a Deus. Está aqui um temor, não é? Que a gente precisa ter. É um medo de desagradar a Deus. É um medo de desagradar a presença do Espírito Santo em nós. Aleluia. Irmãos, entre desagradar uma pessoa e desagradar o Espírito Santo, eu vou desagradar, eu vou agradar o Espírito Santo. Amém? Oh, meu Deus. O temor a Deus faz a gente dizer não para as coisas do mundo. O temor a Deus faz eu escolher as coisas de Deus. Essa é uma pedrinha que tem que estar no teu bolso, irmãos, porque os gigantes estão aí. Aleluia. E os gigantes estão tragando aqueles que estão perdendo o temor a Deus. Os gigantes estão vencendo aqueles que têm perdido o temor a Deus. Aqueles que estão achando que não dá nada e não dá nada e nunca dá nada. E a gente só está vendo os gigantes tragando pessoas. Essa pedrinha aí tem que estar no seu bolso, bem polida, bem preparadinha para vencer o inimigo. É o temor a Deus. Quando eu tenho temor a Deus, eu digo não para Satanás. Quando eu tenho temor a Deus, eu digo não para a minha carne. Quando eu tenho temor a Deus, eu digo não para as minhas vontades. Ai, mas eu estou com uma vontade de ir lá esfregar na cara dela. Quando eu tenho temor a Deus, não é assim que eu vou resolver essa situação. Não é assim. Porque eu tenho temor a Deus, eu vou desagradar o Espírito Santo se eu fizer isso dessa forma. Então o Espírito Santo te dá essa pedrinha aí, irmãos. Usa ela, guarda ela, tenha ela, para derrotar o seu gigante em nome de Jesus. Quarta pedrinha, a humildade. Você não vê Davi falando assim, ó, deixa comigo, que agora vocês vão ver que eu sou mais homem que vocês tudo aqui. Não, Davi vai na humildade, não é? Quando o rei Saul dá a armadura para ele não diz assim, eu já sei, não preciso disso. Não, primeiro ele veste, ele vê se dá, ele tenta, ele, não é? Humildade, não, se for assim eu vou, vamos aqui fazer do jeito certo, amém? Mas quando ele vê também que aquilo não é para ele, ele tem humildade de falar, olha, essa armadura não é para mim. Amém, irmãos? A gente tem que ter humildade de saber exatamente onde Deus quer nos usar, exatamente onde Deus quer nos colocar. A gente tem que ter humildade de reconhecer os nossos erros. Olha, não dá para andar com essa armadura não. A gente tem que reconhecer nossas limitações. Amém, irmãos? Humildade. A humildade te faz vencer tanto gigante nessa vida. Meu Deus. A humildade. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, trata o seu irmão, honra ele como sendo melhor do que você. Não era uma bênção se todo mundo pensasse assim? Todo mundo ia se tratar muito bem. Todo mundo ia honrar um ao outro. Glória a Deus. A humildade, irmãos, nos faz vencer grandes gigantes. Amém? A humildade. A humildade é você ser simples no que você é. É você querer as coisas pela essência daquilo, não para aparecer. Amém? Glórias a Deus. Que a gente possa mostrar sim o que a gente faz, mas não fazer para mostrar. Quem entende, dá glória a Deus. Não é pecado você mostrar o que você faz para Deus, para alguém. Não é pecado você mostrar, porque a gente dá exemplo. Quando a gente mostra a forma certa, a gente discipula. Tem pessoas aprendendo. Amém? Então é maravilhoso mostrar o que você está fazendo. Mas fazer para mostrar é falta de humildade. Ah, não, vamos fazer isso aqui só para tirar uma foto, para parecer que a gente... Vamos... Não é? Não dá. É, irmãos. Esses dias eu vi um post lá na internet mostrando umas fotos montadas. Ah, que interessante. Tem uma foto, o moço parecia que estava dentro do avião viajando. A foto tirada assim,
Pegava o rosto dele, a janelinha do avião e as nuvens. Escritinho, ele está dentro do avião viajando. Aí depois mostra por fora. Ele colocou assim na parede uma tampa da privada. E a foto das nuvens atrás. Aí a câmera pegou o ângulo certinho. Parecia a janelinha do avião. Direitinho. Parecia a janelinha do avião com as nuvens assim, ó. Parecia que ele estava dentro do avião. Fazer para mostrar, né? Vamos fazer de conta que eu estou aqui no avião. É isso que eu quero dizer. Quando a gente mostra o que está fazendo, é uma bênção. Não é, irmãos? Mostrar o que está fazendo é muito bom para Deus, para o próximo, para a família. Mas quando a gente faz só para mostrar, não tem verdade, não tem essência. Já imaginou se Davi quisesse vir com toda aquela armadura só para mostrar? Golias tinha antecipado ele, irmãos, tinha acabado com ele na hora, porque ele não ia nem dar conta de se locomover com aquela armadura. Mas ele teve essa humildade, amém? Aleluia. E a quinta pedra, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmãos, na minha força eu não posso, mas no nome de Jesus eu posso. Aleluia. Na minha coragem eu não posso, mas na força de Jesus eu posso. No nome de Jesus eu posso. Aleluia. Talvez você não sabe mais o que faz nessa situação. Vai em o nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos vencer essa situação. Fica de pé. Ele disse: Golias, tu vens contra nós com espadas e com lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O diabo veio contra a tua vida, irmãos, preparado. Ele veio com a seta certinha para atingir o coração do teu filho, da tua filha. Ele veio com a seta certinha para tocar no coração do esposo, para desfazer uma família, para desfazer um lar. Mas fala para ele agora: você veio com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem és tu, Golias? Aleluia! Quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia! Comece a clamar agora, comece a guerrear agora esta batalha. Quem és tu, Golias? Quem você pensa que é para tirar do coração do meu filho, da minha filha, o amor de Deus? Quem você pensa que é para trazer a ruaça para dentro do meu lar? Quem você pensa que é para desfazer o meu casamento? Quem você pensa que é para tirar o amor de Deus do meu coração, para me desviar dos caminhos do Senhor, para me fazer pecar? Você vem contra mim com espadas e com lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos.